A relação sexual, ela tem um fim unitivo e procriativo. Quando você fica naquela assim, hoje é o dia, tem que, né? Precisa e tal. Cara, é um negócio estranho. Eu lembro assim que, cara, coisa estranha, né? Fica uma coisa muito, tem que fazer. Fora a expectativa. E você imagine nós por anos, assim. Nossa, eu não consigo imaginar. E aí, você fala assim, né? Eles têm 2 fins, unitivo e procriativo. Quando você tá vivendo essa dor, você não consegue ver o unitivo. Eu entendo. Você só vê o procriativo, porque você quer o fruto do teu amor. E é interessante que você escreve de uma forma no livro que eu consegui entender literalmente o que você estava falando ali no livro. Eu conseguia sentir a sua dor, sabe? Nessa questão de, cara, que você começou a falar do seu relacionamento, que foi ficando uma coisa difícil. E eu conseguia sentir isso quando eu tava lendo. Eu falava, nossa, cara, deve ter sido pesado isso. E eu imagino como que tenha sido pro meu esposo também. Claro, porque daí eu recusava estar com ele também. Porque eu pensava assim, gente, eu não sirvo para dar um filho pro meu esposo, né? Pra que eu sirvo na vida dele? Eu não achava sentido no meu casamento essa questão do sexo se não tivesse o fruto. Era difícil para mim entender isso, sabe? Então foi ficando muito difícil o meu relacionamento com ele, não nesse sentido, assim, a gente foi esfriando, sabe? Como se a gente estivesse mesmo segurando por uma corda e a corda estivesse a ponto de por um fio ali, sabe? Soltar. Mas Deus tinha um propósito para nossa história, né? Mas aí vocês pegaram e fizeram os exames. Continuamos mudando de médico, fazendo exames, todos os exames que a gente fazia, não tinha nada. Então, esse daqui, eu acredito que seja o ponto, assim, primordial da sua história. Da mão de Deus na minha história. Exato. É exatamente isso. É o que me enlouqueceu, mas é onde eu vi Deus, né? Você não teve um diagnóstico? Eu não tenho. O meu diagnóstico é infertilidade sem causa aparente. Dizem que é muito comum. O médico que deu esse diagnóstico para nós, ele fala que é muito comum. Só que para eu olhar para minha história e alguém me falar assim, a gente virou vocês do avesso, vocês não têm nada. O diagnóstico de vocês é infertilidade sem causa aparente. Como que eu não vou enxergar Deus dentro da minha história? Como? Não tem como. Não tem como, gente. Existe, né, um Deus muito grande escrevendo a minha história. Só que eu tinha 2 escolhas, né? Ou eu me revoltava e não queria saber. Se eu continuasse a pessoa que eu era, né, achando que tudo só dependia de mim, do seu controle, eu teria pegado outro caminho, da revolta, de afastamento, né? Sei lá, talvez eu não estaria casada, né? Eu acho que minha história seria outra. Mas como eu aceitei a minha dependência de Deus, eu vi que eu precisava de Deus para continuar minha vida, então Deus escreveu a história que ele tinha para mim. Né? Ele cumpriu aqui tudo que já estava escrito, porque a tua história, Bruna, ela já está escrita. Já. E é uma história de amor, né? Só que a gente tem que permitir que Deus, né, haja na nossa história. Então a gente estava nesse meio de fazer os exames e trocar de médico e fazer inseminação. Nesse momento que já estava doendo muito, né? Eu sempre conto assim que eu passei por várias fases. A primeira fase foi da revolta. Eu me revoltava muito, porque eu ouvia histórias e relatos de mães que não queriam ter filhos, de mães que jogam filhos no lixo, de mães que N coisas, né? E aí eu falava para Deus, Senhor, como assim? Como assim, Deus? Eu quero tanto. Eu casei na igreja, eu não fiz nada de errado, eu sou filha católica, eu vou na missa todo domingo. Eu sirvo, né? Eu te sirvo, Senhor. E daí, por que o Senhor não me dá o filho? E para aquela mãe ali que não quer, o Senhor tá dando? Eu não entendia isso, Bruno. É pesado. Eu não entendia, assim, dava um nó na minha cabeça e a minha fé entrava em conflito. Total. Mas é porque eu vivi uma fé muito rasa. Muito rasa. Eu não tinha intimidade com o Senhor. E aí, bem nessa época, eu me lembro que numa empresa que tem lá em Estrolândia, eu conto porque foi noticiado isso, né? Uma mãe, a mulher estava grávida, ela escondia a barriga. Durante o trabalho, ela teve esse neném no banheiro da empresa, ela amarrou o neném numa sacolinha do lixo e jogou na lixeira. E acharam, e daí foi noticiado e tal. Nossa, gente, aquele dia pra mim, assim, foi um dia que eu tive uma DR com Deus, assim, que eu falava, cara, não é possível, Deus, o que o Senhor tá querendo me ensinar? Me fala, né? Me fala, o que o Senhor tá querendo me ensinar com isso? Porque eu não tô entendendo. Só que a minha dor já gritava, assim, era
Aí depois teve a fase da negação, da vergonha, sabe? Porque a mulher, ela nasce para cumprir esse papel de gerar vida, né? De procriar, de multiplicar o amor de Deus na terra. Então, eu me senti assim, Deus não me escolheu, Deus não sabe que eu existo, eu não sirvo para nada, e todo mundo tá me olhando e tá com dó de mim. Então, eu tinha muita vergonha da minha situação, muita. Então, quando as pessoas me perguntavam, eu falava assim, não, eu tô tranquila, no tempo certo vai vir, só Deus sabe quanto eu chorava à noite, o quanto tava doendo, sabe? Então, eu negava muito, principalmente pros meus pais. Porque, querendo ou não, os nossos pais cobravam a gente, né? Ah, sempre. E os netos, quando que vai vir? É. Aí nasce um, aí o outro. E eu acho que a minha mãe, ela começou a perceber que existia uma dificuldade e ela começou meio que, né, parar de cobrar, mas eu via que a minha mãe gostaria muito de ter netos, Claro. né? Os nossos pais sonham em ser avós, né? Então, teve a negação, teve a revolta e depois teve a fase do sofrimento mesmo, que daí eu não tinha mais para onde eu correr, assim, sabe? Eu não tinha resposta da minha revolta, eu não podia mais esconder a minha vergonha, porque já tava 8, 9 anos que eu tava assim. Não tinha mais o que eu fazer, sabe? A minha dor tava insuportável, realmente. Esse círculo de amizades, a gente se afastou porque era insuportável para mim vivenciar com aquilo que eu tanto queria, né? E assim, foi muito, muito, muito dolorido. Toda vez que a gente fazia uma inseminação que dava o resultado negativo, era como se eu tivesse perdido. Eu engravidava na minha cabeça, porque os médicos me enchiam de expectativas. E assim, eu não condeno os médicos porque eu não tinha um diagnóstico, né? Então era possível mesmo. Eles faziam cálculo cientificamente. Cientificamente. Então, assim, eles me enchiam de esperança porque era o que eles viam, que o meu corpo mostrava. E aí, quando dava negativo, era como se eu tivesse perdido aquele filho, entendeu? Então, eu demorava, assim, muito tempo para eu conseguir me recuperar, para eu tentar de novo continuar o tratamento. E aí, a minha fé entrou em conflito, porque daí eu não entendia. Eu não entendia onde Deus estava na minha história. Eu achava que Deus não estava olhando para mim. Eu achava, né, que eu era a amaldiçoada, né? Assim, meu Deus, eu tinha um útero seco. Eu não dava frutos, né? Por que Deus tinha me colocado na terra? Sentimento bem pesado esse aí. Muito pesado, muito. E aí isso compromete o nosso relacionamento, comprometia meu relacionamento com meu esposo. Me sentia culpada, Bruno. Eu falava assim, meu Deus, um homem tão maravilhoso desse, que atendeu tudo que Deus, né, que eu pedi para Deus, e eu não vou poder gerar um filho para ele. Ele merece viver essa experiência, né? Eu acho que eu vou me separar dele. Eu acho que eu vou deixar ele livre, porque daí ele vai encontrar outra pessoa que vai poder dar essa felicidade para ele. Até isso eu pensava, assim, nas minhas loucuras, assim, sabe? E eu fiz muitas loucuras. Acho que no livro eu conto também. Eu ia em loja e via as roupinhas de neném. Eu sentia o cheiro, assim, falava, meu Deus, eu queria muito. Eu comprava as roupinhas, daí a mulher, né, a vendedora, falava assim, pra quem que é? É pra presente? Ah, não, é pra presente, é uma amiga que vai ter neném e tal. Aí eu chegava com a roupinha em casa, de ficar cheirando a roupa, de esconder, pra ninguém ver, da minha funcionária não ver, pro meu esposo não ver. Ficou, assim, muito tempo guardado. Inclusive, depois que o meu filho chegou, o primeiro filho que chegou, eu achei essa caixa de roupinha, assim, e aí eu dei, sabe? Porque era roupas de menina. E eu dei, assim, as roupinhas. Mas eu vivi, assim, a loucura da dor. É só quem não pode gerar que sabe mensurar, assim. Porque é imensurável a dor. É uma dor na alma. Você não acha sentido pra tua vida. Sabe? Porque por mais que você queira trabalhar, fazer alguma coisa, realizar algo, não cumpre aquilo que tá lá na Bíblia. Né? Que Deus criou o homem, criou a mulher, para que os dois se unam e gerem frutos para Deus. E eu falava, e aí Deus, né? Então eu não via Deus na minha história, eu não via sentido na minha vida, eu achava que eu era um peso pro meu marido, e era uma dor que já não tinha mais como eu carregar, sabe? Tava insuportável, assim. A irmã Zélia, ela marcou muito esse período, porque a irmã rezou muito por nós. Através do acampamento, né? A gente conheceu a irmã e ela rezou muito por nós. E a irmã rezava e eu tomei muito aquele leite da gruta. Vocês já viram falar daquilo? Cara, eu já ouvi falar disso. Já ouvi Tem falar. a gruta de Nossa Senhora, que cria um pozinho
branco, Sim. e as pessoas tiram esse pozinho e trazem de lá, que falam que é o leite de Nossa Senhora. Então, todas as mulheres que desejam engravidar, que tomam aquilo lá, na maioria, acontece de engravidar, sabe? Tomando e fazendo a novena. Eu perdi as contas de quantas pessoas foram para lá e me trouxeram aquilo, de quantas vezes eu tomei aquilo. Perdi a conta de quantas novenas eu fiz. Mas tudo isso eu fiz sem ter intimidade com Deus. Por quê? Existia como eu não entendia o agir de Deus, era uma relação assim, ó. Eu sei que eu preciso de Deus, porque é só Deus que vai poder mudar minha história. Mas ao mesmo tempo eu estava magoada com Deus, porque Deus não estava me dando aquilo que eu estava pedindo. Entende? Então era um relacionamento eu sabia que eu precisava dele, mas ao mesmo tempo eu estava magoada com Deus.